Boa noite, bem-vindos ao canal Maçonizando. Estamos iniciando mais um vídeo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Eu estou gravando à noite, então eu saudei como boa noite. Mas o vídeo de hoje, ele tem por objetivo esclarecer uma dúvida que foi comentada, inclusive, num chat de um vídeo que eu gravei no ano passado sobre relações de Rosa Cruz com maçonaria, né? E teve gente que me perguntou: mas tu disse que não tem nada a ver, mas o que tem de semelhante entre Ordem Rosa Cruz e maçonaria? Então hoje eu vou abordar um pouco do que é cada uma das ordens. Eu vou falar da Ordem Rosa Cruz AMORC, que é a ordem que eu conheço, tá? As demais ordens Rosa Cruz eu conheço superficialmente, então eu não estou apto e não tenho qualquer autoridade para falar, né? Embora também não tenha autoridade em nome da MORC, né? Eu vou falar dentro do que eu vivi, né? Então vamos lá. Falando então sobre Ordem Rosa Cruz e maçonaria. Mas antes disso, eu peço que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal e também siga, se inscreva, né? Siga, se inscreva e ative o sininho para que esse vídeo e todos os outros alcancem o maior número de pessoas possível. Então vamos falar sobre a Ordem Rosa Cruz e a maçonaria, semelhanças e diferenças. Hoje não vou usar slide nenhum, vou falar direto, né, tete a tete. Então vamos lá. A Ordem Rosa Cruz, primeiro eu vou falar na ordem cronológica das ordens que eu entrei, né? A Ordem Rosa Cruz, ela foi criada, a MORC, no caso, né, foi criada em 1915, mas com uma herança romântica ou histórica de escolas dos mistérios que remontam ao Antigo Egito, segundo a tradição perpetuada pela antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, né? A MORC, como instituição, então, ela nasce no ano de 1915, né? Isso é histórico, mas ela faz uma associação romântica e toma para si uma tradição que remonta às escolas de mistério lá da 18ª dinastia do Egito, né? Que remonta ao faraó Tutmés III, ao faraó Akhenaton e tudo mais. Akhenaton, que se chamava Amenhotep IV, né? Então, a partir dessas escolas, a MORC diz herdeira dessa tradição, né? Afirma ser herdeira dessa tradição e concentra uma série de estudos condensados através de monografias semanais que são enviadas para casa do estudante Rosa Cruz. Então, o estudante Rosa Cruz, ele vai receber em casa essas monografias. Eu até tenho modelos de monografia aqui para mostrar para vocês, né? Eu não vou folhá-las aqui na frente, mas aqui temos aqui, ó, uma apostila, né? E modelos de monografia que você recebe da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Você recebe em casa essas monografias. E hoje em dia existe, inclusive, a possibilidade de você receber no formato virtual essas monografias da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Então, só mostrando para termos de conhecimento, eu não vou folhá-las porque eu também estou preso a um juramento junto à MORC, então eu não vou profaná-la em hipótese alguma. Assim como eu respeito todas as tradições que eu fiz ou faço parte, não é diferente com a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ordem que eu tenho uma eterna gratidão com ela, inclusive. Mas o que acontece? A antiga e mística Ordem Rosa Cruz é uma ordem mística filosófica que tem raízes, né, que remontam ao Antigo Egito numa herança mais romântica, mais filosófica, mas ela também tem a herança dos manifestos Rosa Cruzes, sobre os quais eu já falei aqui no canal, inclusive, o que são os manifestos Rosa Cruzes e a revolução que eles trouxeram na Europa ali no século XVII. Né? Então, os manifestos Rosa Cruzes, eles chamavam a comunidade, a humanidade, a uma transformação gradual de consciência, de pensamento, e através do estudo do misticismo, da filosofia, do simbolismo e de um cristianismo mais esotérico. Né? Nesse sentido dos manifestos, a Rosa Cruz é necessariamente cristã dentro do sentido dos manifestos, mas a MORC não é uma ordem cristã. A MORC é uma ordem que engloba conhecimento de várias tradições, de várias religiões, através dessas monografias semanais. Né? E dentro desse contexto, a MORC também tem seus templos, né, que são divididos em 3 classes, que são os pronaoi, ou os pronaus, né, que é uma anticâmara, uma antessala, tem os capítulos Rosa Cruzes e tem as lojas Rosa Cruzes, que é onde são conferidas as iniciações. Né? Então, essa é uma grande semelhança com a maçonaria, as iniciações. Né? A Ordem Rosa Cruz, ela é dividida em 12 graus, a Ordem Rosa Cruz da MORC é dividida em 12 graus, e mais 3
antecâmaras, né, que antecedem um primeiro grau de templo, são chamados de átrium, né, os átria. Os átria, eles são necessários para a preparação do estudante Rosa Cruz para que ele possa receber a iniciação. E isso vai acontecer normalmente 1 ano e meio após a filiação dele. Então o cara se filia, recebe os estudos, se dedica a esses estudos por 1 ano e meio, e depois ele está apto a ser iniciado em loja. Detalhe, dentro da morte você pode seguir toda a sua carreira Rosa Cruz aí de 20, 30, 40, 50 anos sem nunca pisar numa loja. Essa é uma grande diferença que nós temos em relação à maçonaria, né? Tu pode seguir toda a tua carreira rosacruciana sem nunca ter pisado numa loja, num capítulo, num pronaunspo, porque todas as atividades você pode fazer em casa, através de monografias semanais e de experimentos místicos. Importante, a Ordem Rosa Cruz tem uma essência mística, ela é espiritual, e tudo que ela vai abordar vai ter espiritualidade sempre. Agora, quais que são as diferenças com relação à maçonaria? A principal diferença é que a maçonaria é uma ordem templária. Então, templária no sentido de ter a necessidade de você estar em templo e você estar em loja. Então, dentro desse sentido, você tem a obrigação de estar frequentando as reuniões para receber as instruções maçônicas. Você não vai receber instruções maçônicas por correspondência em casa, né? Você não vai ter exercícios para fazer em casa de maçonaria. Toda atividade maçônica é feita dentro de loja, é feita dentro de templo, né? Essa é uma principal diferença. A segunda principal diferença é a divisão de graus, né? Que depende de rito para rito. A Mork tem um rito só, ela observa essa prática desse rito e é esse ritual. Inclusive, o presidente da loja, do capítulo do Pronaus, é chamado de venerável mestre, assim como é na maçonaria, né? Mas o que acontece? Na maçonaria, nós temos hoje no Brasil 7 ritos que estão sendo praticados de uma maneira regular, né? Que são o rito escocês antigo e aceito, que é o mais praticado, o andoniramita, o moderno, o brasileiro, o rito escocês antificado, o rito de Schroeder, né? Enfim, nós temos 7 ritos que estão praticados de maneira regular no Brasil, e esses ritos eles têm os seus supremos conselhos, e alguns ritos têm mais de um supremo conselho. Então, a maçonaria é muito mais ramificada do que a Ordem Rosa Cruz. Ademais, a Ordem Rosa Cruz, a Mork, ela é uma instituição única. A maçonaria é dividida por potências. Ou seja, nós temos potências simbólicas que regem os graus 1, 2 e 3, né? E depois disso temos os supremos que regem os graus filosóficos, enquanto que na Mork todos os graus são conferidos pela Grande Loja, né? Pela Grande Loja da Mork, no caso, né? E a divisão da Grande Loja da Mork é idiomática, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Grande Oriente do Brasil, dando um exemplo, né? Temos o Grande Oriente da França, né? Grande Loja da Inglaterra. Na Mork, a divisão é por idiomas. Então, nós temos a Grande Loja de Jurisdição de Língua Portuguesa, que tem sede no Brasil, e ela abrange todos os países que têm o português como idioma. Portugal, Angola e por aí vai, né? Então, esse é um grande diferencial que nós temos. Além disso, a gente tem que deixar claro que as instituições elas caminham de maneira paralela, nunca conjunto e jamais simultâneo. Tá? Então, não podemos entrar no erro de achar, por exemplo, e isso acontece muito, de que a Rosa Cruz é uma espécie de trampolim para a maçonaria. Porque quando você entra nesse sentido, você está desrespeitando as duas instituições. Porque são duas instituições iniciáticas tradicionais, mas que elas se respeitam, elas não têm qualquer relação entre si, elas não têm nenhum acordo entre si, elas não têm nenhum tratado entre si, e elas realizam atividades completamente diferentes uma da outra. Elas não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Então, muitas vezes também é um erro comum, né, do Rosa Cruz, por exemplo, achar que, por ser o Rosa Cruz, ele tem um conhecimento de um maçom de grau 18 em termos de maçonaria. E ele não tem, porque a maneira que a maçonaria entende o grau Rosa Cruz é diferente da maneira com que a Ordem Rosa Cruz entende o rosacrucianismo. São maneiras diferentes, são jeitos diferentes de pensar, e eles não estão, de certa forma, como é que eu poderia dizer assim, alinhados, eles são diferentes.
Eles são dois pontos de vista muito bonitos, mas eles são muito distintos um do outro. Então, o Rosa Cruz, que vai para um grau 18 da maçonaria, ou para um capítulo Rosa Cruz dentro de um corpo filosófico maçônico, grau 15 a 18, por exemplo, no rito escocês antigo aceito, ele não pode achar que por ser Rosa Cruz, ou por ter tantos anos de Rosa Cruz, ele já vai entrar numa vantagem com relação a outros irmãos, porque ele não vai. Ele vai entrar tão cru quanto. Né? Outra situação que a gente precisa deixar claro também é que nós devemos, né, e nós, membros das duas instituições, devemos saber diferenciar uma coisa da outra. Quando nós estivermos na Rosa Cruz, vamos falar de rosacrucianismo, vamos falar de Amorque, vamos falar dos ensinamentos da Amorque. Quando nós estivermos na maçonaria, vamos falar de maçonaria. Não adianta a gente fazer o caminho inverso, ir lá para a maçonaria pregar a palavra da Rosa Cruz e ir lá para a Rosa Cruz pregar a palavra maçônica. A gente não estará fazendo nenhum dos dois caminhos direito. Então, este é um ponto que eu acho vital para que a gente entenda, que a gente externize, porque é uma grande preocupação. Né? Inclusive, a Amorque tinha uma circular, inclusive, nesse sentido, que restringia, né, debates acerca de outras organizações iniciáticas nas reuniões, né, seja elas formais ou informais, dentro do organismo afiliado. O organismo afiliado, como eles chamam, Pronaus, capítulo ou loja. A maçonaria também, quando a gente estiver em loja, vamos nos concentrar em assuntos da loja, assuntos da ritualística. E uma coisa que eu acho muito bonita, tanto no maçom quanto no Rosa Cruz, é a dedicação ao ritual, né? A dedicação, a aplicação em fazer a coisa bem feita. Por quê? Porque existe uma coisa, a Amorque fala muito das escolas de mistério do Antigo Egito. Como é que as escolas de mistério do Antigo Egito trabalhavam? Ela trabalhava através de peças teatrais, que eles chamavam de dramas ritualísticos. Esses dramas ritualísticos, eles traziam uma mensagem, eles traziam um escopo, um ensinamento, né? É como os filmes que a gente vê hoje, as séries que a gente vê hoje, as óperas do Mozart, por exemplo, que contam toda uma história, todo um enredo, eles têm um roteiro. Os rituais nada mais são do que isso, uma história que vai dar uma moral filosófica e espiritual, no caso da morte, para um determinado ensinamento. Então, é importante que a gente saiba diferenciar uma coisa da outra e entender que não existe nenhuma relação entre duas instituições que têm um caminho muito válido. O meu pai era Rosa Cruz, a Morte, né, e também era maçom. E o meu pai, quando ele faleceu, eu não tinha ainda despertado interesse místico. Meu pai faleceu em 2001. Eu preenchi minha solicitação de filiação na Morte no final de 2002 e fui aceito no começo de 2003. Né? E eu lembro muito da ansiedade que eu tinha para receber aquela resposta de que eu iria frequentar a Ordem Rosa Cruz, que eu iria poder participar daqueles rituais, entender aqueles ensinamentos. Né? E na Ordem Rosa Cruz nós temos essa possibilidade da autofiliação. Eu já soube de gente que foi recusada na morte, tá? Já soube de gente que foi recusada. Mas, via de regra, você preenche uma ficha e você solicita o acesso, paga uma taxa e você está dentro da morte. Na maçonaria existe um processo que é mais distinto para a admissão, que é a sindicância. Então, você vai ter que apresentar um monte de documentos, um monte de negativa, pagar uma taxa que é muito maior do que a taxa que a morte cobra para fazer uma admissão. Né? Você vai pagar uma taxa e, após isso, você vai ser iniciado. Né? Após isso, você vai ser recebido dentro do escopo da maçonaria. É possível o cara ser maçom e Rosa Cruz ao mesmo tempo? Eu acho que é. E eu acho que é um complemento bem legal. Uma coisa da outra é bem legal. Só que nós temos que saber distinguir uma coisa da outra. E não misturar, jamais misturar uma coisa com a outra. A Rosa Cruz tem o Venerável Mestre, tem a estola, tem os aventais, é legal, vale muito a pena. E eu vou dizer assim, misticamente, nos momentos de maior aperto da minha vida, os ensinamentos da morte fizeram muita diferença. Mas a morte é a morte, maçonaria é maçonaria. Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado e por aí vai. Né? Não são ordens rivais, não são ordens inimigas, elas coadunam no caminho iniciático tradicional, mas elas são muito distintas uma da outra e é importante que nós tenhamos essa consciência, que Rosa Cruz e maçonaria
Ordem Rosacruz e maçonaria são caminhos diferentes. A maçonaria pode ser considerada uma vertente do rosacrucianismo? No meu entendimento, sim, ela pode. Até porque ela foi influenciada pelo movimento Rosa Cruz, que iniciou exatamente 100 anos antes da fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, sim, a maçonaria é uma vertente do rosacrucianismo. Ela não deixa de ser uma ordem rosacruciana. Na minha opinião, é importante frisar isso. Mas ela não é a mesma ordem rosacruciana que é a AMORC. São duas coisas bem distintas. Espero ter respondido essa pergunta que veio no chat de um vídeo do ano passado ainda, né? E que a gente está respondendo apenas hoje, aí, em 30 de janeiro de 2024. Mas é isso, pessoal. Voltamos em breve com mais um vídeo. Eu peço que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e também que você possa entrar em contato com a nossa produção do canal através desse número que está aparecendo à sua tela. É muito importante para nós também o seu apoio nesse sentido. Sobre rosacrucianismo e maçonaria, eu também escrevi um livro, tá? Escrevi um livro recente. Eu vou colocar o link aqui ou me chama, melhor ainda, me chama aqui no telefone, você pode adquirir esse livro diretamente comigo, eu mando com dedicatória para sua casa, né? Esse livro se chama Pedra Oculta e ele faz um paralelo dos caminhos do rosacrucianismo e da maçonaria, inclusive com um elo que liga as ordens, e eu já fiz vídeo sobre esse elo que liga essas duas ordens, que é a alquimia, que é uma coisa bem legal. Já fiz vídeo sobre alquimia aqui no canal também. Valeu, pessoal. Voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando. Não deixe de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Voltamos em breve.